Santiago rasga o verbo e detona falando só verdade sobre Tarcísio e Caiado após falas deploráveis dos governadores. Bora pro vídeo, agora espia... Essa fala do governador Tarcísio sobre o que o Lula deveria ou não ter feito... É fundamental compreender um pouco do estilo do presidente americano. É um presidente que vive da economia da atenção. É um presidente que gosta de sentar com um chefe de Estado, botar um chefe de Estado sentado do lado dele e dizer, olha, conseguiu uma vitória. E ele está querendo colecionar vitórias. Ele quer... Então, por que não entregar alguma vitória para ele? Por que não fazer algum gesto? Ela vem na esteira de uma série de oscilações do Tarcísio e de um comportamento muito constrangedor, de muita sabugice desses governadores que dependem de uma bênção do bolsonarismo para viabilizar os seus projetos eleitorais em nível presidencial. Quando o Tarcísio disse que o Lula deveria fazer um gesto, como é que você faz um gesto depois de ter uma reunião cancelada, uma reunião entre o ministro Haddad, cancelada com a Casa Branca, porque o Eduardo Bolsonaro, horas antes, foi lá na Casa Branca fazer fofoquinha? Que nível de grandeza e que nível de respeito pelas instituições brasileiras e pelo povo brasileiro a Casa Branca tem que ter ao ter todos os seus caminhos, todas as suas possibilidades sabotadas e ignoradas por um governo? Não são os Estados Unidos da América, não são nem os políticos estadunidenses, é a Casa Branca, porque nem entre os republicanos há consenso. Até os republicanos mais moderados já deram toques no Trump que essa economia da atenção pode gerar prejuízos para os Estados Unidos e já está gerando prejuízo para os Estados Unidos. Então, o que o Tarcísio espera do presidente da República? Que ele ligue pro Trump e aceite sentar, como o Zelensky aceitou, e ouça gritos e insinuações sobre o Brasil, como o presidente da África do Sul ouviu? É isso que ele espera? A África do Sul, inclusive, com mentiras, né? Exato. Não, com fake news absurdas. Ele pegou imagens da pandemia e disse que na verdade tratava-se de perseguição a brancos. É isso que o Tarcísio espera, mas na verdade o Tarcísio, quando dá dicas ao Lula de que o Lula se comporte como sabujo, ele tá falando como ele se comporta diante do bolsonarismo. Ele quer que o Brasil inteiro se ajoelhe como ele se ajoelha. Ele se ajoelha quando diz que a anistia é um ponto de vista e depois dos chiliques do Eduardo Bolsonaro, dos chiliques do Carlos Bolsonaro, ele vai lá e muda e fala que é a anistia que vai pacificar o país. Ele quer que o Brasil se ajoelhe como ele está ajoelhado. Ele quer que um país dessa dimensão, um dos países mais importantes do sul global, ele quer que este país se comporte como ele se comporta, que faz uma fala simples, dizendo que a anistia não é prioridade e depois tem que vir com o rabinho entre as pernas, porque o Carlos tá dando chilique no Twitter, porque o Paulo Figueiredo, netinho de ditador, tá dando chilique no Twitter. É isso que ele quer? Ele acha que o Brasil é o espelho da mediocridade dele? E isso vale pros outros governadores, isso vale pro Zema, isso vale pro governador Ronaldo Caiado. Ontem eu fiquei super constrangida. O governador Ronaldo Caiado disse que entende ter sido chamado de rato. O Carlos Bolsonaro foi às redes sociais para criticar os governadores de direita pelo que ele chamou de falta de compromisso com pautas prioritárias do bolsonarismo, como a anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. O Carlos disse assim, que os governadores de direita, abre aspas, se comportam como ratos, fecha aspas, e que tentam herdar o espólio do pai de forma oportunista. O que a família Bolsonaro quer, na opinião do senhor? É submissão dos governadores? Eu dizer a você que eu entendo esse desabafo, esse desespero de um filho que vê um pai, querendo ou não, numa prisão domiciliar, sem sequer ser julgado. Agora, o que é importante é que nós, governadores e os pré-candidatos, tá certo? Nós temos um foco bem claro para poder chegar a um resultado final. Pelo Carlos Bolsonaro. E ele disse que entende, que é um filho aflito. Nem parece o mesmo governador que fez um desembargador ser afastado, porque no voto do desembargador, o desembargador fez uma crítica à polícia militar. O governador parou o que estava fazendo para gravar um vídeo, dizer a minha polícia, e fez esse desembargador ser afastado aqui pelo TJ Goiás e só teve os seus direitos restituídos porque o Conselho Nacional de Justiça achou uma arbitrariedade sem precedentes. Nem parece o mesmo governador que bate no peito, o meu Goiás, a minha polícia. Mas, ao ser chamado de rato por um vereador, ele diz que entende, que é só um filho aflito. Um filho aflito porque o pai tá em prisão domiciliar. Imaginem se todos os filhos de pais que estão em prisão sem julgamento resolvessem chamar o governador dessa forma, se ele reagiria da mesma maneira. A Ava foi perfeita e irretocável em sua fala, destruiu e macetou sem piedade esses vassalos do tio Sam. Mas agora